Amém. Gente, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no primeiro capítulo. É o primeiro dos 4 evangelhos. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18. Quero cumprimentar também quem está assistindo pela internet, pelo YouTube, dizer que você é bem-vindo, se inscreva no canal, deixa like, comenta, pede oração nos comentários, que alguém vai ler e orar por você. Mateus 1, gente, versículo 18 em diante. Eu vejo que tem uma galera, não vou ficar olhando para constranger ninguém, mas vejo que tem uma galera que isso é uma coisa, é um fenômeno moderno da igreja, né? Que não lê o texto quando a gente lê o texto aqui. Não vou olhar para você, não. Engraçado, eu vou falar sem olhar para ninguém com a constrangido. Mas é engraçado que... Tá engraçado, né? Falando sem olhar. Isso é um fenômeno muito moderno. Antigamente, todo mundo que estava num culto estava lendo o texto enquanto... Ainda que fosse no celular, né? Mas estava lendo o texto enquanto o texto era lido, né? Hoje tem uma galera que está assim, olhando para mim, assim, um cara assim... Não vou olhar para você. Antes todo mundo lia o texto, eu vou te falar, é diferente. Ler o texto e depois ouvir sobre ele é diferente. E outra coisa, sabe a pessoa que vai malhar e começa a tomar creatina, whey, sabe? É igual uma pessoa que vem para o culto com a Bíblia. Ele vai chegar em casa, ele vai anotar, ele vai rabiscar, pô, que palavra é essa? Ele vai conectar uma coisa com a outra, sabe? Vai aprofundar mais na consciência dele, porque o nosso chamado não é só para ouvir uma palestra, mas é para meditar, é para se aprofundar. Então, fica aí o conselho, para que você leia o texto. Pega pelo menos o celular para fingir que você está lendo agora, para não ficar constrangido. Abre o seu WhatsApp aí e finge que você está lendo. Mateus 1, 18, diz assim... Você pode ler aqui também, né, gente? Mas no seu aí você marca, enfim. Eis os fatos, eis os fatos. É legal essa linguagem, né? Fatos, ou seja, o autor sagrado aqui está falando como quem reporta fatos, não como quem romanceia. Ele quer ser um biógrafo aqui. Ele quer ser um tanto jornalístico. Ele quer falar, olha, isso aqui são os fatos, é o que aconteceu. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso, depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, porque a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome Jesus. Amém? O que você pensaria se você tivesse um relacionamento com uma mulher e você decidisse esperar?
Não sei quem lembra da campanha nacional que rolou entre os crentes do Brasil. Eu escolhi esperar. Era um movimento de jovens que estavam dizendo que iam escolher esperar para só ter relação sexual depois do casamento. José tinha escolhido esperar. Ele só ia tocar em Maria depois do casamento. E ele está apaixonadão. E ele dá um passo a mais na relação. Ele fica noivo. E o noivado naquele tempo, gente, era um compromisso muito sério. Não era igual hoje em dia, que às vezes o noivado é quando o cara não aguenta mais enrolar a menina. Aí ele fala, vamos ficar noivo, é para ganhar mais 3 anos ainda de enrolação. Está noivo há 5 anos. Não, o noivado era quando você tinha certeza que ia casar com a pessoa e você já marcava a data do casamento. Então você noivava para dar um aviso à família, nós vamos casar. Já estavam comprometidos quase que tão profundamente quanto se estivessem casados. E aí você tinha um tempo de 1 ano, de 6 meses, para preparar, para arrumar as casas, para as famílias se prepararem, para fazer o enxoval. Obrigado, minha irmã. Para fazer o enxoval. Entendeu? Então, noivado era muito sério. E uma traição no noivado era tal qual uma traição no casamento. E a pessoa poderia ter consequências gravíssimas, tanto sociais quanto jurídicas, porque a lei naquele tempo era a lei religiosa. E a lei religiosa dizia que uma pessoa infiel, ela poderia inclusive morrer por isso, ser morta. Se não fosse morta fisicamente, era morta socialmente, ela ficava queimada para sempre, ninguém ia querer mais, ia ser um negócio terrível. Mas imagina José e Maria estão naquele encontro deles, um encontro sem muito contato físico, eles vão dar um rolê ali pela Galileia, vão ver o pôr do sol na beira do mar da Galileia, sem muito contato, só pegando na mãozinha assim e tal. Aí um dia chegando lá, e aí José fala assim, Maria, ô Melry, vamos dar um passeio de barco? Ela fala, estou meio enjoada, Zé. Acho que hoje eu não quero dar o passeio de barco no mar da Galileia, não. E aí José olha para o pezinho dela, está meio inchado. O narizinho está ficando mais largo. Maria, você está meio redondinha. E ela vomita. Mas Maria, como é que... Zé, não sei como te contar. Eu estou grávida. Eu também estava na dúvida se era uma visão que eu tive ou se era verdade, mas a verdade é que eu estou grávida. E José, imagina você receber essa notícia. Você não toca na menina porque você é homem, não toca porque você escolheu esperar. Você quer fazer certo. Você acredita que está ali com uma menina também muito séria, crente, que também escolheu esperar, ela está grávida. E aí Maria vem com a conversa talvez mais louca possível. José, você não vai acreditar, eu sei, mas assim, eu estou grávida de Deus. Não, me diga aí, o que você diria? Eu estou grávida. Foi o Espírito Santo que me engravidou. Gente, essa conversa, ela parece louca hoje, mas ainda era mais louca naquele tempo, porque hoje a gente ainda tem o precedente dela. Naquele tempo, nem nenhum precedente desse teria. Não tinha nenhum, isso é absurdo. José, ele não é cristão. Essa é uma ideia cristã. Nós cristãos temos essa ideia de que uma virgem engravidou. José, ele é judeu, ainda não existe cristianismo. O cristianismo vai surgir com esse menino que vai nascer. Ele é judeu. Para o judeu, você falar que Deus engravidou a mulher é ofensivo. É esquisito, é nojento, é um negócio louco. E José fala assim, coitado, não tem coragem de admitir quem é. Jogou em Deus. Rapaz, que viagem dessa menina, velho. Só que, agora que você imagine o coração desse cara. Está partido. E nós homens, talvez pelo machismo,
talvez por outras questões, mas eu acho que muito pelo machismo também, e o machismo ainda era maior nesse tempo, o homem ainda era mais senhor da mulher. Nós não sabemos lidar com traição de maneira saudável. Nós perdemos completamente a estrutura mental, né? Então esse cara, não tenha dúvidas de que ele está convicto de que foi traído e de que ele está arrasado, está sofrendo. Tanto que o texto fala que mais tarde de noite ele está deitado pensando no que está acontecendo, sabe? O chifre está doendo. Está zonzo com aquela pancada que ele tomou na vida. E está arrasado. Só que o texto fala que, na convicção de que foi traído, ele era um homem justo. E como ele era um homem justo, o que você acha que um homem justo deve fazer quando é traído? Justiça, né? Confrontar essa miserável, expor ela, chegar no stories dele e falar: não se pode confiar em ninguém mais, virgem do pau, né? O que faz? Eu vou gravar um vídeo, sabe, um depoimento, chegar para a família dela, expor ela, porque eu sou justo. Não se faz isso com homem sério, com homem de... Aí as mulheres dizem que querem homens sérios. Quando encontram um homem justo, olha o que elas fazem. Grava logo um vídeo, né, para bombar logo. Elas falam que gostam de homem justo. Aqui, ó, o que elas fazem com homem justo. O Deus fala que como ele era justo, ele escolhe sair de fininho para não desonrar ela, não fazê-la sofrer mais do que ela já ia sofrer, para não colocá-la em risco, para não destruir a vida da menina que destruiu o coração dele. Olha que conceito diferente de justiça. Justiça aos olhos do texto não é o rigor do juízo. Se o cara é justo, ele é misericordioso. Porque justiça, à luz da Bíblia, é fazer misericórdia. Em Miqueias 6,8, o Senhor fala assim, ó: se apeguem à justiça e amem a misericórdia. Quem está apegado à justiça é misericordioso. Por quê? Porque é justo ser misericordioso quando você entende que a sua justiça é sustentada pela misericórdia de Deus. Quando você entende que você é uma pessoa perdoada por Deus, sustentada por Deus, coberta por Deus dos seus pecados, agraciada por Deus, então você não consegue exercer juízo sem misericórdia. Tiago 2,13 diz que no coração de quem é justificado por Deus, a misericórdia supera o juízo, que é o que o perdão faz. O que é o perdão, gente? O perdão é quando eu reconheço que alguém me fez mal e que ele merece um certo juízo, mas eu tenho uma vontade maior de restaurar a pessoa do que de ter a minha dívida paga. Você entende? Então digamos que Lucas me devesse R$1.000, o que pode ser verdade. Talvez seja uma indireta. E ele não consegue me pagar. E eu estou percebendo que por mais que eu cobre, que eu insista, que eu ligue, Lucas está evasivo, está dando desculpa. E aí eu chego à seguinte conclusão: ou eu perco os R$1.000, ou eu perco Lucas. O que vale mais para mim? Lucas ou os R$1.000? Então, se eu decidir que Lucas vale mais para mim do que os R$1.000, o que eu vou ter que fazer com a dívida? Perdoar. E o que é perdoar? Absorver. Perdoar é absorver o prejuízo, é perder. Perdão vem de perda, vem de abrir mão. Então eu vou absorver o prejuízo para não perder ele, porque ele vale mais do que o prejuízo. Você entende?
Só que fazer isso, na verdade, não é ato de bondade superior, é ato de consciência de quem também recebe isso. Lá em Mateus 18, Jesus conta uma parábola ensinando sobre o perdão, e ele conclui a parábola dizendo que se você não perdoar quem te deve, quem te ofende, Deus não te perdoará. Por quê? Porque o justo para quem é perdoado é perdoar. É a única parte do Pai Nosso que ele reforça em Mateus 6. Assim que ele acaba de ensinar a oração, ele fala, olha, atenção, vou reforçar um ponto aqui, ó. Porque a oração assim, né? Perdoe as nossas dívidas, porque ofensa para a gente é dívida, como nós perdoamos os nossos devedores. Aí ele reforça, porque se você não perdoar quem lhe ofende, Deus não vai lhe perdoar. Por quê? Porque não é justo. Só é justo para quem vive por graça ser gracioso, só é justo para quem vive por misericórdia ser misericordioso. Aí Jesus conta uma história que é a seguinte. A história é a seguinte: a história de um rei que saiu para fazer as contas no seu reino, e apresentaram para ele um caloteiraço, que devia a ele 10.000 talentos. O texto não fala se é de prata ou se é de ouro, mas é prata ou ouro. Para você ter uma ideia do que está sendo dito, 10.000 talentos de prata daria hoje bilhões de dólares. Se for ouro, dá mais de 1 trilhão. A ideia é que a dívida é impagável. E o rei ficou chateado, o rei se machucou, o rei se ofendeu com aquele cara de pau que tinha coragem de desfalcar tanto no patrimônio real. E não é problema a gente, a princípio, se chatear com quem nos fere, gente. José, por exemplo, não tinha problema nenhum se ele saísse pensando de Maria ali as piores coisas. Miserável. Eu não vou falar palavras mais fortes aqui, não porque eu não poderia falar, eu queria usar uma expressão aqui, mas porque Maria é uma figura sensível. Às vezes quando a gente fala dela, a gente respeita a Maria. Não é dizer, Maria é a maior mulher de todos os tempos. Amém, gente? Eu estou falando aqui uma hipótese do que José deve ter pensado. Não vamos ser inocentes. O cara se achou traído, ele acha que alguém teve relação sexual com a noiva dele. Então pense o que ele está pensando. Ele está com raiva. Está chateado. Pode estar xingando ela lá na cabeça. Que miserável essa menina, essa carinha dela, ninguém diz, viu? E ele está aqui com raiva. E é normal. É natural. E o rei está com raiva do cara que deve a ele também. O rei, que miserável. O rei, cara de pau. Desfalcou o meu patrimônio assim, me deu essa quebrança. Pois eu vou amenizar. Seguinte, pega ele, toda a família dele, a mulher, os filhos, e vende como escravo para amenizar a dívida. Pega tudo que ele tiver e vende para tentar amenizar um pouco o meu prejuízo. Quando o rei falou isso, ele colocou esse juízo, o cara caiu no chão, começou a chorar, desesperado. O texto fala assim, que o rei olhou para ele e teve compaixão. Disse, vou destruir o cara, velho. O que é que eu prefiro? Destruir ele ou amenizar a minha dívida? Aí o rei decide que o cara vale mais do que a dívida. Isso é a misericórdia triunfando sobre o juízo. É a mesma coisa que Deus decidiu sobre você. Deus decidiu que você vale mais para Ele do que o seu pecado. E aí o rei perdoa tudo. O rei perdoa o cara, o rei, então libera. Eu prefiro ele vivendo, a família dele vivendo, os filhos dele vivendo, do que a dívida. Eu abro mão. O rei absorveu o prejuízo. Quem perdoa, absorve o prejuízo. Absorveu o prejuízo, vai embora, fica em paz. Aí o cara saiu. Quando o cara saiu da sala do rei, ele encontrou na rua um conservo, um outro cidadão, que devia a ele 100 denários. 100 denários, gente, daria, 10 mil reais. Ele foi perdoado de bilhões. Ele agarrou o cara que devia a ele 10 conto e disse, me pague, caloteiro. Me pague tudo. Aí o cara, não, por favor, tenha misericórdia. Vai para a cadeia. Naquela época tinha prisão por dívida. E jogou o cara na cadeia.
Aí a galera que viu disse: rapaz, olha que miserável, acabou de ser perdoado de bilhões, não perdoou 10 conto. E disseram ao rei. O rei disse o quê? Manda chamar. Como é que ele está vivo, está sustentado por misericórdia e não quer exercer misericórdia? Isso é injusto. Justiça para o crente é ser misericordioso. Quando você for misericordioso, você não faz mais do que sua obrigação. Por isso que o texto fala: sendo ele justo, não quis destruir ela, não quis infamar ela. Você entende? Então não acha: eu sou bonzinho, eu estou perdoando, eu estou poupando, eu estou ajudando. Eu vou lhe falar uma coisa: é mais do que a nossa obrigação. E quando fizermos, ainda vamos dizer: Senhor, é pouco diante de tanto que o Senhor fez por mim. Ainda é pouco, eu estou perdoando, é pouco do que eu fui perdoado. Porque na história que Jesus conta, nós não somos o rei que alguém deve para nós bilhões. Não, nós somos o cara que deve bilhões. E a dívida que as pessoas têm com a gente são os 100 denários. Você entende? Então, ser justo, pela ótica divina, pelo evangelho, é ser misericordioso. Se você não é misericordioso, se você é capataz, se você é excessivamente rigoroso, se você faz conta dos mínimos centavos, bota a faca no pescoço dos outros, você é implacável com o erro dos outros, você é injusto aos olhos de Deus, porque Deus não fez isso com você. Você é um traidor da graça. Você é um ingrato. Se você é rigoroso demais, se você é implacável com o outro, se você não tem misericórdia de quem erra com você, você está traindo o princípio do evangelho, que diz que você só está vivo, de pé, salvo e abençoado, porque Jesus morreu por você quando você era um pecador condenado. Porque ele não é só justo, como ele é justificador de quem confia nele. Amém, gente? Mas aí a história se desenrola, né? José ainda não está acreditando em Maria. Ele está decidido que ele vai sair de fininho, não vai falar nada, vai ficar mais off nas redes sociais, não vai postar nada, não vai dar indireta, não vai postar música, né? Com indireta, não vai, sabe? Não vai fazer nada disso. Ele vai sair de fininho. Ele não quer destruir quem destruiu o coração dele. Olha que homem, José, né, gente? Que homem diferenciado. E ela me destruiu, ela me arrasou, ela me machucou, mas eu não vou destruir ela, não. Eu tenho o direito de romper, ok, gente? Que maturidade. Ele não é um dependente emocional. Não é um cara que, quanto mais é traído, mais gamado fica. Aí é uma pessoa que tem um problema psicológico, uma pessoa que tem uma autoestima destruída, uma pessoa que tem uma dependência emocional, uma pessoa que tem um apego inseguro, enfim, pode definir de várias formas, uma pessoa que tem um esquema de defectividade, enfim, tem várias formas de definir uma pessoa que quanto mais é traída, mais ela gama, né? Que acontece muito isso. Não é o caso de José, ele é um cara bem resolvido. Pô, não dá para mim, velho. Eu ia casar, estava com um enxoval preparado, tudo direitinho. Tanto que quando ele perdoa ou se convence, no outro dia já recebe Maria em casa. Está tudo pronto já. A casa estava pronta, montada, tudo montadinho, o fogão comprado, a geladeira, televisão, a varanda gourmet, tudo bonitinho já. Mas ele é maduro, ele falou: não vou. Não vou ficar com ela, mas não vou destruir ela. Eu vou deixar ela viver a vida. Rapaz, que maturidade. Oh, Deus nos dá essa maturidade. Né, gente? Tem uma música de Peninha que ele fala, né? Sobre isso, que ele tinha um sonho. Essa música de José, né? Ele tinha um sonho
E foi crescendo, crescendo, absorvendo. E de repente ele se viu completamente da mulher. A mulher apareceu, de repente, apaixonada por outro. O que ele fala? Não tem revolta, não. Eu só espero que você... Aí você sabe, né? Versículo você não sabe nada. Eu espero que você se encontre. E José, olha, menina, vá, viva a sua vida, caminhe a sua vida, seja feliz. O cara tá arrasado, mas que eu... Gente, isso é ser crente, ô glória. Tô ficando mais fã de José. Tô falando aqui, tô ficando mais fã. Que cara maduro. Não quero a relação, mas não tenho que destruir. Vou me afastar, mas não tenho que virar inimigo. Amém, gente? Isso não é só para relação conjugal, não, viu? Não é só para ex-namorado, não. É para tudo em nossa vida, maturidade. O amigo que eu tenho que me afastar, o sócio, o parente. Eu quero o bem dele. Eu quero que ela seja feliz. Eu lembro do que foi bom, eu tenho carinho. O amor permanece, a gratidão permanece, amém? Não dá para eu caminhar junto mais, mas eu quero o bem, eu quero a felicidade. Não é à toa que Deus escolheu esse homem para ser o pai adotivo de Jesus. Ele está de boa assim, ferido, né? Tanto que ele agora vai de noite deitar e fica pensando. O texto fala, né? Que ele deitou e ficou pensando, rapaz, como é que pode, rapaz? Como é que pode? Agora, tem um outro detalhe aqui que mostra que José é um cara diferente. Porque se sou eu, gente, eu não durmo essa noite. Eu não estou dormindo com menos. Quanto mais com uma pancada dessa, meu amigo. Eu ia ligar para minha irmã e dizer, manda o Rivotril aí. Manda o negócio, como é que é tiapina? Capricha na melatonina. Toma. Não deu dormir não, gente. O cara não tinha nada disso na época. Ele não tinha nada. Ele não tinha um Rivotril. Ele não tinha... ele não tinha nada. E o texto fala que ele aqui pensando no galho que tomou, apagou. Que cara de boa, velho. Mas sabe que isso é uma característica da fé? É uma característica de gente como ele, que confia em Deus. Gente que sabe que por mais que esteja vivendo um tormento na vida, a vida continua. A vida não acabou porque uma relação acabou. A vida não acabou porque uma doença chegou. A vida não acabou porque uma crise se estabeleceu, porque um prejuízo chegou, porque uma ferida foi feita na minha alma. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há cuidado de Deus, eu sei que há futuro, eu sei que há vida. É nisso que hoje muita gente, muito homem fraco de alma, numa situação dessa, mata a ex-companheira. É o que mais está acontecendo no Brasil hoje, infelizmente. É gente que quando se vê numa situação como essa de José, acha que a vida acabou. Só consegue ter paz agora quando destruir a vida do outro e às vezes a própria vida. E José não. José me lembra o Salmo 4, versículo 8, quando Davi fala assim, ó, em paz deitarei e logo dormirei, porque o Senhor me faz ter segurança. E é o que eu desejo para o meu e para o seu coração, é uma fé tão firmada, que a gente saiba dormir igual Jesus em meio à tempestade. Que a gente saiba descansar, que a gente saiba repousar, porque esse descanso é um ato de fé. É engraçado que Deus ele ordena o descanso na Bíblia. Sabia que descanso na Bíblia para o crente é uma ordem? Está nos 10 mandamentos. Um dos mandamentos é descanse, porque Deus sabe que o descanso é um ato grandioso, talvez um dos maiores atos de fé. O não descansar, o não parar, o não entregar a Deus, revela incredulidade, revela que eu confio que tudo depende de mim, então eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de fazer, eu sou tomado pela ansiedade, por um ativismo constante, não tem nunca descanso, nunca entrego, nunca relaxo, nunca paro. Aí Deus fala, vocês não, vocês que creem em mim, vão ter um dia que não vão fazer nada.
e eu vou abençoar vocês por isso. Eu farei um dia render por 2 ou por 3 para que vocês descansem em mim. Eu vou cuidar de vocês enquanto vocês descansam. Aleluia. Salmo 127, Salomão, homem próspero, disse, né? É inútil acordar cedo, dormir tarde, ralar para ter as coisas, se você não confiar no Senhor. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Isso não é um convite à preguiça, mas é um convite à confiança. É um convite para saber que mesmo nas horas mais difíceis da vida, Deus cuida de você. Tem uma frase que eu gosto, que é: onde eu não alcanço, eu... Essa frase veio ao meu coração uma vez que a gente foi para Israel, e nós estávamos num grupo de 50 pessoas, e tinha mais outros 2 grupos de 25 cada um, e eram 100 brasileiros no aeroporto de Tel Aviv. E quando chegamos lá, tínhamos caído num golpe. A agência que contratamos aqui no Brasil não pagou nada lá, e não tínhamos hotel, não tínhamos nada. Estávamos no aeroporto, não sabia o que fazer. E aí é que todo mundo desesperado, e muitos vieram justamente me perguntar, me questionar, porque eu era o líder de 50, né? Mas como os outros líderes também não tinham muita experiência, vieram a mim e tipo assim, o que a gente faz? Eu falei, olha, a pessoa que nos enganou está chegando aí. Ela chega daqui a 8 horas, ela vem em outro voo, então a gente tem que esperar ela. A gente não tem o que fazer, a gente tem que esperar no aeroporto em 8 horas. Todo mundo com aquele desespero. Aí eu peguei a minha mala, estava muito cansado, encostei num cantinho do aeroporto, deitei e fui dormir. E a galera ficou louca. Não é possível! Não é possível! Você vai dormir? Eu disse, quer que eu faça o quê? Quer que ele deixaria em paz se eu ficar aqui assim, para lá e para cá assim, se eu arrancar meus cabelos? Eu não tenho o que fazer, Bia. Quando a mulher chegar, a gente vê. Porque se a gente fizer uma coisa agora antes dela chegar, pode dar errado. A gente tem que esperar ela chegar. Você concorda? Concordo. Então quer que eu faça o quê? Não sei. Ande para lá, ande para cá, se pendure. Não. Eu vou dormir. Até para quando ela chegar, está melhor minha cabeça. Para conversar, eu estou cansado. Aí, quando entenderam isso, realmente a gente não pode fazer nada, não pode não. O que pode fazer? Descansar. Aí começou a galera a passear no aeroporto. Tomar milkshake. Comer outras coisas. Conhecer o aeroporto. Eu disse, a gente tá legal? Estamos esperando aqui. Tem que fazer. Quando você não tem mais o que fazer, você só pode descansar. Onde eu não alcanço, eu descanso. Jesus falou assim, Mateus 6, se preocupar não resolve nada. Então eu vou, lógico, isso não é para não chamado a ser irresponsável. Você faz tudo o que você pode. E sabe qual a parte que eu mais gosto? Quando chega finalmente esse final de tudo que eu posso. Enquanto eu posso, eu ainda vou ter que fazer. Fiz tudo o que eu podia. Agora é a melhor parte. Agora é a hora que eu sei que Deus vai tomar nas mãos e vai fazer o que eu não posso fazer. Amém, gente? Zezão ficou pensando aqui, Chegou a hora que ele disse, rapaz, sabe de onde eu estou com sono. Virou e pluft, começou a roncar, meu amigo. Dormir, porque ele confiava em Deus. E aí no descanso, Deus aparece. Engraçado, né? Enquanto está aqui pensando, Deus não falou com ele. Quando ele descansou, Deus falou com ele. E hoje Deus quer te falar isso. Quando você aprender a descansar, você vai ouvir a minha voz. Porque não descansar mentalmente é incredulidade. É ficar ali pensando, solução. Deus fala, já esgotou aí, Binho? Não, eu vou conseguir. Tá bom, eu estou esperando você acabar aí, viu? Quando você parar e entregar o coração a mim, eu vou te revelar o que você jamais pode saber. Então, quando ele apagou, descansou, aí um anjo entrou no seu sonho. Um anjo apareceu no seu inconsciente. Interessante que o inconsciente, ele é uma dimensão que a gente não controla.
A gente controla o consciente, tenta controlar, né? Mas o inconsciente é incontrolável, o lugar onde os sonhos acontecem. Ninguém escolhe com o que está sonhando. Já teve aquele sonho legal, que você acordou e falou, poxa, que sonho massa, velho. Pô, sonhei que eu era milionário, que eu estava num lugar legal. Porque eu quero voltar para ele, você quer dormir de novo para voltar. Quando você volta, você vira pobre agora no novo sonho. Puxa, misericórdia. Você não consegue controlar, é um negócio espontâneo que surge, sabe? E nesse lugar do não controle, Deus costuma falar. Nesse lugar onde você está entregue, onde você está rendido, onde você não tem barreiras e defesas e argumentos, onde você é só entrega, só vulnerabilidade. E sono é isso, é entrega, está vulnerável, está exposto, está rendido. Deus aparece. O anjo aparece e fala com ele, olha, brother José, fique tranquilo. O papo da menina é verdadeiro. Não tenha medo de receber Maria. O que está gerado nela é do Espírito Santo. Gente, isso para você seria suficiente? Eu digo, para mim não. Eu ia acordar e falar assim, Senhor, fale de novo. Fale agora comigo, acorda. Meu Deus. Pior que o cara nem ia poder fazer um DNA, gente. Gente, José acreditou muito também, sabe por quê? Porque ele queria acreditar. Porque no fundo ele queria acreditar. E eu vou te falar um segredo sobre a fé. A fé é também sobre querer acreditar. É sobre não endurecer o coração. Lá em Hebreus está dito, né? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É ficar doido para crer. Fé é isso, gente. Fé, ela depende de um estado de inclinação. Por isso que antes de crer, você tem que querer crer. Você tem que querer acreditar, sabe? Você tem que estar afim. Se não tiver afim, Deus pode te dar o sinal que for, você não crer. Mas quando você está afim, basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que você acredita. É igual Elias. Elias está orando para chover. Tem 3 anos que não chove. 3 anos e meio que não chove. Está orando para chover. Ele está orando. Aí tem um rapazinho que está com ele, que fala, vai lá, sobe lá em cima da montanha, vê se tem um sinal de nuvem. A menina sobe e volta, nada. Céu azulzaço, seco. Ele ora mais, sobe de novo. Coitado desse menino. Fez um cardio terrível. De novo, pá, desce, nada. Sobe de novo, menino, pá. Rapaz, 7 séries. Na 7ª, o menino volta morto já. Ô, seu Elias, ele fala um negócio. Apareceu uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Gente, o que é uma nuvem, tamanho de uma mão? É sinal de chuva? É, gente? Sabe o que Elias disse? É o sinal. Não, quem quer crer, crê. Ele começa a interpretar as coisas de uma maneira positiva. Por isso que antes de crer, a gente tem que querer crer. É igual Marcos capítulo 9. Jesus chegou, né? Desceu da montanha. E aí tem o pai do menino endemoniado que levou o menino para Jesus expulsar o demônio. Não encontrou Jesus, encontrou os discípulos que ficaram, que eram todos menos Pedro, Tiago e João. Os caras não conseguiram expulsar o demônio. O cara está meio incrédulo agora. Aí quando ele encontra Jesus, ele fala, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajude. O Senhor falou, como é que é, Bill? Eu não ouvi direito, não. Repita aí, por favor. Se o Senhor puder, se eu puder, Bill. É comigo o problema? Agora eu que estou em questão é, se você puder crer, tudo é possível que crer. Sabe o que ele falou? Ele caiu de joelho, reconhecendo que não tinha fé, mas querendo ter. Ele caiu de joelho e falou, Senhor, me ajuda na minha incredulidade.
Isso é muito legal. Ele não finge que tem fé, ele reconhece que não tem, mas ele quer ter. É igual José. José está assim, ó. Poxa, rapaz, nem para essa história de Maria ser verdade, velho. Pô, bicha, pô, menina toda legal, velho. Pensa uma menina massa, velho. Toda bênção, sabe? Toda de Deus, toda maravilha essa menina, rapaz. Mas para que ela foi fazer isso? Mas ela, pô, tem essa história dela do Espírito Santo. Será? Mas lá, José. Coração bandido já quer acreditar, né? Não, agora aguenta coração. Mas ele quer acreditar. Por isso que bastou hoje aparecer e falou assim: não tenha medo não. Era o Espírito Santo ali. Ô glória, já acordou feliz, ô glória. Porque ele quer acreditar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente não consegue confiar. A gente não consegue acreditar. E sabe qual é o nosso problema? É fingir que acredita. Se José fingisse que acreditava, ia ser um terror. Né? Do Espírito Santo, né? Tá bom. Miserável. Jesus ia nascer, ele ia começar a olhar assim, ó. Parece com quem aqui na aldeia? Acho que parece com Benjamim ali, ó. Miserável. E ficava aquela coisa de não acreditar, de duvidar a vida toda. Mas melhor é ser sincero. Eu falo, cara, eu não consigo acreditar, mas eu quero acreditar. Eu não consigo acreditar em coisas da Bíblia, eu não consigo acreditar no cuidado de Deus, não consigo acreditar no perdão, não consigo acreditar em muita coisa. Mas eu quero acreditar, Senhor. Eu não consigo orar, mas eu quero orar. Não consigo ser santa, mas eu quero ser. Você ser sincero, José Maria, pô, eu até queria, mas não consigo. Mas quando você quer o sinal de Deus, ele é interpretado como sinal de fé. E eu oro para que antes de crer, você queira crer. Você quer crer? Ah, como eu quero crer. Como eu quero que toda a palavra de Deus seja verdade na minha vida. Como a presença de Deus, a revelação de Deus seja verdade. Então eu quero acreditar. Eu quero que meu coração seja inclinado para crer. Então, que Deus nos dê vontade de crer. Nos ajude em nossas incredulidades. E aí eu encerro essa palavra dizendo que a fé não é apenas interna, ela se revela externamente. Porque o texto conclui mostrando José fazendo 2 movimentos de muita fé. De muita fé. Primeiro movimento, o texto fala que ele acordou. Assim que ele acordou, ele foi agir. Ele foi receber Maria. Ele passou na casa dela, disse: Mary, I believe. Eu acredito em você, Mary. Vamos lá para casa. E ele se move. E se você... gente, isso não quer dizer que ele entendia tudo, não. Até hoje, nós que estudamos teologia não entendemos completamente esse mistério, essa encarnação, essa concepção sem gameta masculino. Jesus tinha só o DNA de Maria, tinha um outro DNA que foi configurado milagrosamente, porque tem que ter cromossomos de pai e mãe. O que é isso? A gente não entende também isso. E se nós não entendemos hoje, com toda a ciência que nós temos, quanto mais Zé da Galileia, coitado, Zé de Nazaré. Ele não entendia tudo, mas ele disse, sabe de eu não vou ficar preso nisso, eu vou viver pela fé. Eu vou caminhar, eu não posso ficar paralisado pelas minhas dúvidas. Tiago diz que quem duvida é inconstante em tudo. Mas e José? Um dia está amando o marido, outro dia está jogando na cara. Um dia está criando Jesus, outro dia é seu filho. E não sei com quem. Ia ser um inferno. Não. Ele acreditou tanto que Deus nem fala mais com Maria. Agora, Deus fala com ele sobre Jesus.
Ele acreditou tanto que foi ele quem deu o nome do menino, e se chamará Jesus. Foi ele quem levou para o Egito, foi ele quem trouxe do Egito. Deus falava com ele e ele se movia pela fé, mesmo não entendendo tudo. E Abacuque 2,4 diz, e a Nova Aliança repete nas epístolas, que o justo, ó José o justo viverá da fé. Eu não entendo tudo, mas eu creio na direção de Deus. Eu creio no caminho de Deus. Eu creio na vontade de Deus e eu vou me mover para lá. Mas tem uma segunda, além de receber Maria pela fé, de criar Jesus, de amar Jesus, de liderar aquela família pela fé, tem uma outra coisa que ele faz que me impressiona mais ainda, que é a última parte do texto. Porque se tem uma coisa que é até instintiva e muito do macho, é beleza, né? Tocaram na minha fêmea. Ou parece que tocaram. Ou sei lá, casei, agora é minha. Vou marcar o território. Vou possuí-la, E José tem um domínio tão gigante, que o texto fala que ele não vai tocar em Maria, não vai se unir sexualmente. Porque, gente, você tem que entender que quem faz o eu escolher esperar é quem mais pega fogo. Você está entendendo? Porque ele fica ali projetando a vida toda aquele momento. E José disse: não vou. Porque de repente a vida dele é diferente, é transcendente. Ele não só consegue esperar antes do casamento, como depois do casamento. E não se sente idiota por isso, não se sente, pelo contrário, ele se sente um privilegiado de estar cumprindo um propósito de Deus. Você entende? Então, na verdade, caminhar com Deus, às vezes nos leva a, pela fé, fazer coisas que os outros acham que são de idiota, de gente boba, de gente besta. Você vai perdoar? Ainda vai fazer isso? Ainda vai fazer aquilo? Ainda vai fazer assim? Ainda vai agir assim? Eu estou vivendo em outra dimensão. Eu estou vivendo os propósitos de Deus. E não é à toa que esse também é um dos maiores homens da história. E teve a honra de criar, de educar, de proteger Deus encarnado. Porque ele não tinha um coração egoísta, mesquinho, orgulhoso. Disse: não, eu não só vou perdoar, como vou além do perdão. Eu não vou tocar nela, eu vou preservar ela, eu vou considerá-la não só uma mulher santa, uma mulher pura, como mais do que isso, como uma mulher escolhida. O texto não fala que foi Maria que rejeitou o toque dele. Provavelmente, se ele quisesse, Maria, naquele contexto cultural, teria que ceder. Era difícil dizer não para um homem naquele contexto. Ele disse não, para não ter nenhuma confusão de que esse menino é o filho de Deus. Eu não vou tocar nela. Aí o texto fala que até o menino nascer, gente. Também não foi a vida toda. Eu sei que os queridos católicos acham que foi para sempre, aí eu respeito essa visão, mas não é a que parece que o texto traz, né? Mas isso já é extraordinário, né? Então, assim, de homem traído para homem privilegiado, para homem empoderado para uma grande missão. Se você confiar no Senhor, o Senhor vai fazer isso na sua vida. Ele vai tirar seu coração desse lugar de ferida, de decepção, de amargura. E nas coisas mais loucas Ele vai fazer brotar um propósito, um caminho de restauração, de vida, de glória ao nome do Senhor. Mas para isso, nós temos que amar mais a misericórdia do que o juízo. Para isso, temos que descansar nas mãos de Deus e deixar Ele guiar o nosso coração. Para isso, a gente não pode andar pelo orgulho, pelo ego, né? A gente tem que andar
pela graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Herói não é só aquele que conquista, que se impõe. Talvez herói aos olhos de Deus é aquele que perdoa, é aquele que acolhe, é aquele que acredita, é aquele que investe. Deus escolheu Maria. Aí a pergunta vem: Deus, poxa, por que? Então, se eu não podia escolher logo uma menina sem compromisso, não seria mais fácil? Não. Deus escolheu uma menina compromissada porque Ele conhecia o coração de José. Ele sabia que com a revelação certa, na hora certa, José acolheria a missão, porque ela precisava de alguém para ajudá-la na missão. Ela precisava de alguém que abraçasse o menino como pai. Ela precisava de alguém que liderasse a caravana até Belém, que levasse o menino para o Egito, que trouxesse do Egito, que educasse o menino. Então, na verdade, Deus já escolheu a pessoa certa para ser ferida, para da ferida dele brotar vida. E quem sabe, as dores que você passa, as frustrações, Deus também tenha permitido na vida da pessoa certa. A pessoa que vai receber a graça de Deus para transformar tudo isso numa missão para a glória dele. Amém? Vamos louvar uma canção com os nossos irmãos e depois orar juntos em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga isso para Ele. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, coisa linda. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele está conosco todos os dias. Confia nisso. Coloca nas mãos dele tudo. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Pai querido. A nossa vida não é linear, Senhor. Ela é cheia de surpresas, de acidentes, de imprevistos. Nossos planos são chacoalhados, são rasgados. De repente nos vemos diante de situações que nunca imaginaríamos viver. Mas eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada. Então nós queremos aprender com José a em qualquer situação manter nosso coração justo. E justiça para quem crê é ser misericordioso, porque nós somos alcançados por uma imensa misericórdia. Justiça é perdoar, é ser gracioso, porque nós fomos pela graça profundamente perdoados. E nos ensina, Pai, que no meio do turbilhão do nosso coração nós podemos descansar. Podemos dizer: chega minha mente, chega meu coração, chega meu medo. Eu não vou resolver sozinho, eu me entrego nas mãos de Deus. E nesse momento, Pai, de descanso, de fé, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Que o Senhor nos revele a Tua presença, a Tua palavra, a Tua direção. E que nós queiramos crer, que nós queiramos confiar, que nós queiramos Te ouvir. E ao voltar, ao acordar, nos movamos pela fé. Porque a nossa fé não é apenas um sentimento, nossa fé não é apenas intelectual, nossa fé é vida. O justo viverá da fé. O justo vai decidir por causa da fé. Ele vai se mover pela fé. Ele vai fazer escolhas pela fé. Ele vai caminhar na fé. Ele vai empreender na fé. Ele vai viver pela fé. Nos ensina, Senhor, como José, ser heróis pela fé. Participar do Teu reino, da Tua maravilhosa obra na terra, pela fé. E que nossas tragédias sejam transformadas em histórias de honra ao Teu nome, de glória ao Teu nome, de bênção para muitos, como foi a de José. Ele participou da maior das histórias. Ele participou do nascimento do Rei dos Reis, do Salvador do mundo. De homem tragicamente traído, aparentemente ele se torna o Pai do Messias. Faz isso com as nossas vidas, Senhor. Pega as nossas histórias que parecem tão trágicas e traz a elas um novo significado. Traz a elas uma nova direção. E glorifica o Teu santo nome em nossas vidas. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com você e com sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe. Fale com seu irmão, fale com sua irmã.